Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Sejam muito bem-vindos a esse cenário super diferente que estamos aqui essa semana, mas é por um motivo super especial. Eu tô aqui na minha cidade natal, em Lages, Santa Catarina, para gravar com uma das pessoas que eu queria já chamar faz muito tempo. E vocês sabem que aqui a gente sempre conversa, se aprofunda, pesquisa, explora sobre todos os caminhos que nos levam ao autoconhecimento, a gente se entender o que a gente veio fazer aqui, quem somos, mas um dos temas que ainda não foram abordados por aqui e que eu pessoalmente também não naveguei muito e eu tive que dar uma navegadinha para poder fazer esse podcast e que é super importante, foi um tema que uma de vocês, a Michelle querida, sugeriu para que a gente trouxesse aqui para o podcast, que é como nós de fato viemos parar aqui. Quais são os tipos e as expectativas do parto? Seja muito bem-vinda, Juliana Nardelli! Que honra estar aqui! Finalmente, né, Ju? A hora que você começou a falar, começou a me dar um arrepio, assim, tipo... Porque esse assunto é muito mágico pra mim. É maravilhoso, né? Bom, pra quem não conhece a Ju, ela é pediatra, mas ela também é mãe da Maia e do Luca, de apenas 3 meses, o Luca, e a Maia vai fazer 2 anos. Então ela passou por 2 experiências de parto, e é por isso que eu quis trazê-la, porque ela tem muito para agregar pra gente, e também porque ela é da área da saúde, então também vai poder trazer um pouco dessa perspectiva médica dela. E se você tá ouvindo esse podcast pelo Spotify, ou se você está nos vendo no YouTube, não esquece de se inscrever aqui, já deixar o seu like, porque isso faz com que esse conteúdo riquíssimo que a gente está prestes a ouvir chegue para mais pessoas. Bom, Ju, vamos lá. Eu dei uma leve pesquisada sobre o tema, já ouvi o seu relato de parto, que você me contou e eu fiquei assim muito... entusiasmada com tudo que você me contou, porque como eu falei, são mares que eu nunca havia navegado, ainda não naveguei pessoalmente, mas nunca tinha explorado, estudado, me debruçado para... Sim, até porque, né, ainda não é o seu momento de vivê-lo. A necessidade, exatamente. Mas eu dei uma pesquisada, então, que, bom, para muitas mulheres, isso é um grande questionamento. Que tipo de parto eu vou fazer? Normal, vaginal ou uma cesárea? A gente sabe que há muito tempo atrás, bom, os bebês nasciam de parteiras em casa. Depois, a cesárea veio para salvar muitas vidas de mães, de bebês, e então ficou-se, nossa, as mães que não escolhem fazer uma cesárea são crucificadas. Depois o jogo mudou um pouco, algumas coisas foram sendo descobertas e agora parece que a gente vive um momento em que se a mãe não tem um parto normal, vaginal, elas também são crucificadas. E eu queria que você trouxesse aqui um pouco, primeiramente, da sua experiência de parto, para depois a gente se debruçar um pouco sobre essas escolhas. Então me conta sobre como foi essas suas 2 experiências. Brevemente. Bom, eu sou médica, né, como você falou, então antes de eu ser médica, eu acho que eu vou dizer isso. Quando eu pensava eu sempre quis ser mãe, quando eu pensava em parto, eu sempre queria uma cesariana, sempre. Lá atrás, antes de ter o conhecimento técnico, vamos dizer assim. Eu queria cesárea, todo jeito de cesárea, porque eu vinha dessa cultura, né? A minha mãe teve 3 filhos, 3 cesarianas, porque a minha mãe pegou o boom da cesárea nos anos 80 ali, né? Os anos 80 veio a cesárea com tudo e parecia que tinha virado meio que moda, assim. A cesárea é moderna,
é uma via de parto moderna, então todas as mulheres queriam, porque ela poderia marcar o horário, ir maquiada, tirar foto, aquelas coisas aradas que antigamente não tinha. Então a minha mãe veio dessa geração, né? E para minha mãe, na cabeça dela, cesariana era uma evolução da espécie, na cabeça da minha mãe. E eu vim com isso, da minha infância e tudo mais. E quando eu entrei na faculdade de medicina, ali no final da faculdade, a gente tem a cadeira de ginecologia e obstetrícia e eu presenciei muitos partos. Só que eu tinha aquilo na minha cabeça de que cesárea era coisa moderna. A minha mãe me criou assim. E quando eu via os partos vaginais, aquilo me dava um pânico. Pânico. Eu olhava aquilo, eu lembro que me dava um negócio ruim. Eu falava, não nasci pra isso daí eu era arcaico demais. Isso aí é retrocesso. Eu pensei isso já na faculdade de medicina. Eu comecei, enfim. Então, na minha cabeça, o dia que eu engravidasse seria parto cesariana e ponto, acabou. E aí, claro, eu era muito jovem na universidade também e tal, eu me formei e eu escolhi uma especialidade, enfim, né, que envolve muito o nascimento. Eu vi muita criança nascer. E eu comecei a mudar um pouco esses paradigmas na minha cabeça, eu comecei a estudar e tudo mais, a gente depois, né, pode falar sobre as questões técnicas envolvidas nas duas vias. Mas eu comecei a ressignificar muitas coisas. E eu acho que a Juliana em si, a Juliana agora falando, não a médica, de 10 anos atrás é completamente diferente da Juliana de hoje, né? A gente evolui, a gente muda, a gente tem crenças diferentes que vão se moldando e tudo mais. E aí a Juliana se tornou uma mulher mais madura, aí casou, e o Arthur, que é o meu marido, ele é médico também, e ele sempre olhou, porque o Arthur ele é muito literal, ele sempre foi no preto no branco ali. O livro diz que o parto normal é o melhor, na cabeça dele tinha que fazer parto normal e ponto. O dia que eu engravidei da minha primeira filha, a primeira coisa que ele falou foi, vai nascer de parto vaginal. E aí imagina a minha cabeça, eu vim daquela coisa, crença que a minha mãe dizia que cesárea era evolução da espécie e que parto normal era retrocesso. E querendo ou não, isso fica no nosso inconsciente, né? Lógico. E ele, do outro lado, totalmente impositor, dizendo, meu filho vai nascer de parto normal. Aí a minha cabeça diz, e agora? Como eu vou decidir isso? O bicho pegou. Só que nesse momento, quando eu engravidei da Maia, eu já era uma mulher mais madura, e eu já tinha mais consciência do meu corpo, né? E eu já tinha passado pela minha cabeça sobre uma experiência de parto vaginal. E quando eu falo experiência, vem muito a questão do autoconhecimento, Porque uma coisa é a gente escolher a via de parto pensando na parte do benefício para a mãe e para o bebê e tal, que são coisas biológicas. Outra coisa era a experiência espiritual que eu queria viver. São coisas diferentes. Porque quando eu comecei... Aí então, quando eu engravidei, eu comecei a ouvir... Pesquisar. Conversar com amigas minhas, ver relatos de parto. E nesse momento eu estava trabalhando intensamente em sala de parto. E eu comecei a me envolver de forma muito diferente nesses partos que eu estava vivendo ali. Eu conversava muito com as mães pré-cesárea, pegava na mão delas, perguntava o que elas estavam sentindo e tudo mais. E o mais engraçado de tudo isso é que eu trabalhava num hospital que era SUS, então tinham muitas mães do sítio que não pensavam muito, elas simplesmente iam no fluxo. E outras mães de rede privada que escolheram definitivamente a via de parto delas. Então eu presenciei vários tipos de mães ali e eu comecei a me envolver nesses processos ali. Parto normal, cesárea, a mãe que escolheu, a mãe que não escolheu, o que era percepção de dor, o que não era, e eu me envolvia de verdade, E eu sou uma canceriana. Como já falamos muito bem. Uma canceriana que gosta da intensidade das coisas, seja a coisa com dor ou com amor. Eu gosto da intensidade da coisa. E eu comecei a me envolver muito nesses partos, todos. E eu comecei a ver que, na minha cabeça, pelo amor de Deus, isso não é julgamento de nada. Isso foi o que eu percebi no momento que eu estava grávida do meu primeiro filho. Isso, não estou julgando nenhuma escolha. Eu comecei a ver que o parto vaginal, ele era muito mais relacionado com o sagrado feminino, assim. A força.
Eu comecei a ver que a mulher, natural, dessa coisa natural mesmo da gente parir, de animalesca e que transcende qualquer outro tipo de, enfim, manipulação, que é uma coisa realmente natural, que a gente nasceu, digamos, pra manifestar. Eu te entendo. Isso expressaria muito a questão do corpo, da espiritualidade. Mesmo nas mulheres não espiritualizadas que eu atendia. Mas eu via aquilo acontecer e a mudança que elas viviam ali. E, claro, outras envolvidas com o processo. E eu pensei, uau! Eu pensava, a cada bebê que nascia, eu vivia intensamente aquela contração com a mãe. Eu chorei em muitos partos. E antes eu não chorava. Eu chorava, tá claro que tinha questão hormonal e tal. E eu falei, é isso que eu quero viver essa experiência, independente da questão biológica e benefícios e tal. Eu queria viver uma experiência. E aí, mães aqui me entenderão, a gente não controla nada, né? E na minha cabeça eu idealizei um parto 100% natural, em que eu queria entrar em trabalho de parto espontâneo, em que eu queria ficar na minha casa com o meu marido, vivendo aquelas dores ali, com a minha playlist que eu construí, para eu poder me conectar comigo e principalmente com o meu bebê. Esse foi o parto que eu idealizei. E no momento que eu tivesse com muita dor e vendo que o processo estava acelerado, eu iria para a maternidade. Não aconteceu nada disso. No primeiro parto, nada disso. E é legal você trazer isso, porque tem muita coisa acerca dessa expectativa. Muito. Que frustra gerada. a gente. Então, eu acho que o primeiro conselho é assim, faça a sua escolha, mas esteja aberta a talvez mudar algumas coisas, porque é uma expectativa. Quando a gente faz uma escolha, a gente já gerou uma expectativa. Lógico. E a gente seja gera aberta, né, para essas mudanças, porque eu ouvi outros relatos de parto nessa minha pesquisa e eu ouvi o quanto mulheres queriam muito, por exemplo, um parto natural, vaginal, e ali tiveram que ir para um outro caminho. Ou outras que queriam e foram levadas, porque tem muita coisa obscura também nessa questão do parto, né? Muito, da cesárea, e, enfim, violência e tudo mais. Então tem relatos e relatos assim, eu fiquei perplexa quando eu fui pesquisar, assim, tem de tudo. De tudo. Né? Então acho que assim, ter uma pessoa legal te guiando. Gente, é um universo assim, paralelo pra mim que não conheço. Tem plano de parto. Sim, e você tem direito a escolher tudo e tal. Mas e abrir mão dessa expectativa, porque na hora que tiver que ser, né? E isso é o mais difícil, Bah. Ah, eu imagino. Porque imagine... Abrir mão do controle e do teu sonho, por um lado, né? Porque não era só o sonho... As mães vão entender, quem viveu isso, e você um dia vai viver, você vai poder me dizer. Quando a gente tá grávida, a gente não fica projetando muito... quando meu filho tiver 3 anos, 4 anos, 5 anos. A gente projeta as coisas mais imediatas. Então, a via de parto, o aleitamento materno, com as roupinhas do bebezinho. A gente nem pensa que a gente vai ter uma criança, a gente pensa que a gente vai ter um bebê, ponto. E eu pensava muito no parto, assim. Sempre. Na minha segunda gestação também foi assim. E você cria expectativa, não tem jeito. Claro. E ainda mais que pra mim... O parto vaginal, ele tinha um valor simbólico, espiritual, além da questão biológica. Você queria viver uma experiência. Isso. De aproveitar. Eu queria. E eu teve uma amiga minha que me falou uma coisa que me marcou muito. Ela ficou grávida, o primeiro filho dela nasceu um pouco antes da minha e depois ela teve um outro filho. E ela falou uma coisa que foi muito louco, assim, que ficou na minha cabeça isso. Ela falou assim, Juliana, eu não sei se eu quero um terceiro filho, mas se eu pudesse escolher, ela tem 2... Se eu pudesse escolher um terceiro parto, eu queria. Se tivesse uma outra terceira opção. Tipo assim, eu quero só passar pela experiência de parir de novo. Eu falei, essa menina é louca, né? Mas porque foi um negócio tão poderoso pro meu feminino que eu queria viver de novo. Porque a primeira experiência foi diferente da segunda e é um negócio... Eu costumo dizer assim, o parto pra mim foi um negócio, assim, uma experiência. E aí, enfim, da Maia não... Mas conta como é que foi da Maia. Aí da Maia foi uma bagunça, né? Porque daí ela não entrou em trabalho eu não entrei em trabalho de parto. As mulheres aqui que estão envolvidas com isso sabem disso, a gente precisa chegar até, no máximo, aí 42 semanas, mas nenhum obstetra deixa a gente passar de 42. Então, com 41 semanas e alguns dias já tem que ter um planejamento de indução, uma escolha de interrupção da gestação, seja qual via for. E como estava tudo bem na minha gestação,
tava tudo bem, eu tive só uma apendicite com 28 semanas, mas tava tudo bem. Quase me deixou louca. Mas tá tudo bem. A gente optou pela indução da via vaginal, que era a via que eu queria, tava tudo bem, tudo certo e tudo mais. Eu tentei todas as induções naturais que existem, fiz acupuntura, que pode induzir o parto. Eu fiz aromaterapia de todos os tipos para induzir. Eu tomei óleo de rícino, fiz shake de não sei quem. Tudo que existia Pra induzir naturalmente. para induzir natural eu tentei e ó, nada. Então a gente teve que fazer uma indução química mesmo. Eu sabia que uma indução química não seria um parto 100% natural, mas era a opção que eu tinha nesse momento, a gente não podia esperar mais. E isso eu tava bem resolvido. Tava bem ok. Beleza. Foi um parto muito demorado, porque ele teve que ser induzido do início ao fim. O meu colo tava bem fechado, né? Tava grosso, então teve que começar a trabalhar o colo para ele abrir que ideia com uma medicação específica, que é Foi inserida. com medicação? Inserida. Medicação. Porque eu vi que tem, né, que eles descolam um negócio. Aí eu fiz isso também. Então vamos lá. Isso é uma medida... Fiz uma pesquisa, olha, eu já tô sabendo de várias coisas. Maravilha. Essa tem um menina negócio que suga lá. Maravilhosa. Loucura. Primeiro tem essas induções naturais que você falou, né? Enfim, que a gente falou. E aí, esse descolamento de membrana é quando o obstetra, tem que ter um dedinho de abertura de colo. Ele tem que colocar, né? Ele põe o dedo e ele gira. O que ele faz? Ele descola a membrana externa da bolsa, do colo, para tentar trabalhar esse colo. Ele começar a ficar mais molinho e começar a dilatar. Isso aconteceu contigo? Aconteceu, doeu pra... Dizem que dói horrores, que vê estrela. Tá. Não vi tanto se ela foi muito rápido. Ela fez isso em 2 segundos. Então ela colocou, ela tem a técnica certa, girou, foi literalmente esse tempo, acho que não deu nem 2 segundos, foi 1 segundo. Colocou e girou. Doeu bastante, mas ela descolou, não trabalhou nada o colo. Então não entrei em trabalho de parto com descolamento, então o que a gente resolveu fazer? A indução com medicação. Então foi inserido misoprostol, que é a medicação no colo, diretamente via vaginal, para fazer o colo ficar mais molinho, trabalhar e dilatar para abrir, tá? Só que depois que o colo começa a abrir, o miso, às vezes naturalmente, assim, ó, é uma indução que é artificial, porque é com uma medicação, mas ela vai fazendo com que o corpo comece a liberar os hormônios e as coisas de forma natural pelo processo. Então, em teoria, quando o colo começa a dilatar, o corpo entende que está na hora do bebê nascer e começariam algumas contrações. Mas eu não tive contração, o colo começou a dilatar, foi até ali 4 centímetros, mas eu não comecei a contrair sozinha. Então a gente teve que fazer uma nova indução química com ocitocina na veia, que daí é para o útero contrair. E aí foi que o BO começou, assim, né? Porque até então tava tudo lindo, maravilhoso, foi super legal. A nossa obstetra, uma amiga minha de infância, então a gente escolheu, foi super gostoso. No começo da indução, a gente jantou no hospital, a gente pediu comida japonesa, jantou eu, o Arthur, ela e o marido, que são que são muito amigos nossos. Então foi super gostoso, assim, sabe? Foi dentro do hospital, não foi dentro de casa como eu tinha planejado, mas foi bem legal mesmo. A gente filmou, tem tudo filmado, foi bem jóia. Mas aí a hora que ela falou, Ju, vai ter que começar a ocitocina, na hora que ela começou, aí o pau quebrou. Aí foi muito súbito, assim. Então a minha experiência de parto induzido foi um pouco chocante, porque eu imaginava um parto natural que ia começar meio insidioso, leve. As contrações começaram de forma lancinante, literalmente de uma hora para outra. Assim, me lembro certinho, era meia-noite no relógio, começou e pau! E já começou uma dor muito intensa, assim, a ponto de eu não conseguir respirar direito. Eu falei, gente, não é possível, eu me preparei tanto, eu fiz fisioterapia pélvica, meditação, para tentar aula de respiração, para conseguir ter autocontrole das contrações, e eu não tinha controle de nada. Foi uma coisa muito maluca, assim. Daí eu liguei, ela tinha saído do quarto nesse momento, eu liguei para ela e falei, Débora, por favor, volta, que eu entrei em trabalho de parto valendo agora. E nisso a minha bolsa rompeu espontaneamente, e aí começou, e eu falei, eu preciso agora de anestesia. E a gente sabe que quanto mais cedo a gente faz, pior. O ideal é fazer no final. Anestesia, sim. Anestesia. Mas você pediu antes. É porque eu não tava suportando. Eu falei, eu não tô suportando a dor. Ela falou, se você não está suportando, a gente faz. Mas assim, não quer esperar mais um pouquinho, só que eu não aguentava. A dor foi muito horrível, assim. E você acha que foi por conta da ocitocina? Eu acho. Ela diz que não. Obstetras dirão que não.
Mas eu digo e martelo que sim, porque depois eu tive a experiência totalmente natural do segundo filho, então eu digo que sim. Ocitocina exógena, artificial. Dói mais, fez doer bem Dói mais, lógico que dói mais. Quem diz que não dói mais é porque não viveu isso. Dói mais. Tá, e aí entrou com a analgesia. Então, entrei com analgesia. A analgesia tem duas formas também. Uma que é uma hack, que é como se fosse aquela anestesia da cesariana, que quando faz aquilo, tira com a mão a dor, tira com a mão, só que ela tem duração de 1h30, 2 horas no máximo. Então, em teoria, o bebê tem que nascer nesse período, que seria a melhor forma de analgesia. Só que eu tava com 4 de dilatação. Então, eu não dilatei total em 2 horas. Então, a parte boa da hack foi que eu realmente relaxei, consegui respirar. E eu relaxei tanto que o meu colo dilatou muito. Legal, tá. E em 2 horas eu fui pra total, por 10. Só que aí o pau começou a quebrar de novo. E aí a gente tem que mudar a analgesia. Daí faz a epidural, que é um catéter que é inserido no espaço da coluna ali, epidural. E elas iam colocando pushzinhos de fentanil, que é um analgésico potente para diminuir a dor. Só que daí já não é uma boa analgesia, entendeu? Você sente dor. Eu já sabia disso. Sim. Mas assim, para que serve esse catéter? Para diminuir a dor, mas a dor ainda é presente. Só que você ainda tem controle, em teoria, teria controle das coisas que estão acontecendo. A minha experiência de parto da Maia assim, induzido foi bem difícil. Depois de muito tempo, eu fui entender o que tinha acontecido. Porque eu me preparei e estava acontecendo tudo, e era uma experiência, a primeira da minha vida, né? Eu não sabia o que ia rolar. Sim. Não sabia o que era normal, o que não Isso. Eu sabia faz tudo, mas parte. assim, eu não sabia, né? E aí, quando eu tava no expulsivo já, né? Eu não conseguia fazer força nenhuma, assim. O Arthur... E você tava onde? Você tava na maca, tava na bola, tava... Eu virava de posição de todos os jeitos possíveis, assim. Eu ficava na bola, daí eu levantava, ficava de pé. Aí eu fazia de tudo, todas as posições possíveis eu fiz. E nada era confortável. Daí eu encontrei uma posição que parecia que eu conseguia ter mais força, que era de cócoras. Eu fiquei, sei lá, acho que mais de 1 hora em cócoras. E eu mal levantava. Eu levantava entre uma contração e outra para dar uma respiradinha, mas eu fiquei muito tempo em cócoras. Só que a posição de cócoras que eu fiquei... Tu não conseguia fazer força? Não é nem fazer força, eu não conseguia mesmo, mas a hora que eu fiquei nessa posição, eu fiquei muito tempo. E o bebê já estava saindo. Então, o que aconteceu? Provavelmente, nessa posição de cócoras, eu comprimi o cordão umbilical. A gente ficava monitorizando o tempo inteiro com o cardiotoco, que é aquele... O Doptone, que é o aparelhinho que mede a frequência cardíaca do coração do bebê. E uma dessas, imagina, meu ouvido de pediatra já conhece, né? Então, eu falo, nessas horas é melhor saber nada. A hora que a obstetra colocou ali, e a gente... É mais ou menos assim, ó. Um barulho de um coração normal do bebezinho é... Tum, 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 é... Tum, 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 é bem acelerado, tipo, eles são bem taquicárdicos, assim, 150, 160 de batimento. Tum, 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 tum. Quando ela colocou, meu ouvido já é treinado. Tum, tum, tum. Só que eu tava bem fora, assim, nossa, eu tava fora. É, isso é uma coisa que você me falou, assim, que, tipo, era como se você estivesse... Drogada. Eu tinha, só que na minha cabeça aquilo era a partolândia que as pessoas falavam. Era a loucura da ocitocina, entendeu? Na minha cabeça era aquilo. Não, óbvio, no momento você não se tocou que você tava drogada. Eu achava que era a partolândia que tava rolando. Mas assim, ó, eu lembro que eu montei uma playlist e tinham muitas pessoas, isso eu lembro remotamente, em flashes, assim. Tinham muitas pessoas em volta de mim e eu apagava. Da equipe? Da equipe. Enfermeiro, técnico de enfermagem, anestesista, obstetra, residente, Arthur... Eu não escutava, é como se eu estivesse numa sala fechada em silêncio total. Eu não escutava nada. Se você me falar o que estava rolando, o que eles estavam falando, eu não sei. Era um silêncio total, eu não escutava nada. Eu escutava às vezes o Arthur quando ele vinha no pé do meu ouvido e falava, faça força, você está fazendo errado. Eu lembro disso, de flashes do Arthur me falando, você está fazendo errado. Eu lembro só disso. E aí, quando eu escutei aquele tum, tum, parece que veio uma coisa de adrenalina em mim, assim, a Débora, daí eu comecei a chorar. Aí a Débora, minha obstetra, falou, calma, levanta dessa posição, acho que tá comprimindo o cordão, deita.
ela é minha amiga de infância. A gente se conhece muito. A hora, eu lembro muito dessa cena. Eu deitada na posição ginecológica, chorando muito, porque eu sabia que o bebê estava em sofrimento e eu não estava conseguindo fazer força. E nesse momento Você não estava conseguindo fazer força porque você estava meio fora da casinha. Assim. Não conseguia. Eu tentava, eu não conseguia coordenar a respiração com a força e eu não conseguia coordenar nada. Eu não sentia, por ser uma ideia, eu não sentia nem a contração direito. As pessoas tinham que me falar, ó, tá contraindo, vai. E eu, tipo, tava fora, assim. Aí eu tentava e não ia, entendeu? E aí, numa dessas, aí comecei a chorar e tal. E aí, a minha colega, era uma outra amigona minha que tava de pediatra. Eu só via ela bem assim, tipo, ela meio agitadinha, assim. Eu só via ela falando, pega o laringoscópio, pega tubo. E eu vendo todo esse movimento e eu assim, ó, chorando, desde que eu já não conseguia fazer força nenhuma mais. Daí eu olhei pra cara da Débora, assim, eu lembro certinho, tava uma luz branca, assim, em cima da gente. Ela com a touca, eu falei, a gente vai pra cesárea. Tu falou? Eu falei, a gente vai pra cesárea. Você tava perguntando ou você queria? Eu queria, porque eu sabia que tava em sofrimento. Eu falei, a gente vai pra cesárea agora. Aí ela olhou pra mim e falou, não, agora é a via de parto mais rápida, ela tá aqui. A via mais rápida é a vaginal. Eu vou te anestesiar, vou fazer uma episiotomia e vou tirar. Quando ela falou isso, eu nem questionei. Sim, vocês têm essa intimidade. Não, e assim, eu não Confiava. tenho... Claro que eu não queria um parto com episiotomia. Lógico que não. Eu não queria. Mas era o que eu não podia escolher naquela hora. E ela falou, eu vou anestesiar, vou fazer episiotomia e vou tirar ela com colher. Colher é forceps. E eu só queria que ela tirasse. Não importa com o quê. Tira. Até porque essa história do forceps é bom desmistificar, né, Ju? Porque Também. o forceps... Ele veio pra ajudar. Ele veio pra ajudar, na verdade, pra salvar vidas novamente, né? Claro que foi usado muitas vezes de uma maneira não correta, digamos assim, por pessoas inexperientes. E aconteceu várias coisas e é uma via pra usar em último caso. Mas quando utilizado por uma pessoa com experiência... Ele é maravilhoso também, né? exatamente. Eu acho bem interessante desmistificar, porque todo mundo fala forceps e todo mundo... né? Exatamente, você falou tudo. Só que eu, como pediatra, sei disso. Então, Claro, quando ela falou colher, que eu sei que é o forceps, eu não fiquei com medo. Outra mulher talvez ficaria. Claro. Porque eu sabia que ela sabia fazer exatamente o que tinha que fazer naquela hora. Criança, né? Então, não, eu só tava com medo do bebê sofrer. Era esse o meu medo. Aí... sei lá, eu acho que eu falo que tem uma força transcendental. Eu acho que deu aquele pico de adrenalina em mim, porque eu fiquei com medo, e aquela adrenalina que o meu corpo liberou me ajudou. Aí eu lembro certinho, tava tocando Bob Marley, This Is Love, tava tocando. Aí o Arthur falou, tira essa música devagar aqui, que o bebê não vai nascer nessa... carroça, vamos ligar um rock. Aí ele foi lá, tirou e colocou Oasis. Era Oasis? Às vezes é calmo. Não era Oasis. Não era Oasis. Era Red Hot, sei lá. Era uma música rápida, assim. Um rock. Era um rock. Não, era Nirvana. Lembrei. Era Nirvana. Colocou uma playlist lá do YouTube de rock. Playlist de rock das antigas, foi isso. Daí começou a tocar um Nirvana, assim. Daí a hora que começou a tocar o Nirvana, e olha como que é a força do ambiente, né? Eu tava totalmente drogada com aquela medicação, assim, né? Com anestesia e tal. A galera tava cansada pra caramba, porque eu tava nessa loucura desde a meia-noite, isso era 7h30 da manhã já. Só que 7h30 da manhã trocou o plantão. Então toda aquela galera cansada saiu fora. Olha. E chegou uma galera nova. Que acabaram de acordar. Só ficou de velho ali o anestesista, o obstetra e o Arthur. O resto trocou todo mundo. Eu não sei até hoje o nome daquela santa, mas chegou uma menina que era residente de obstetrícia da Débora. Ela pegou na minha mão. Olha a força das pessoas, né? Ela olhou pra mim e falou assim, ó, seguinte, tá todo mundo aqui a fim de tomar um café bem gostoso. Enquanto essa menina não nascer, ninguém vai comer. Tipo, pra todo mundo se mexer e te ajudar. E assim, ó, ela tá saindo, eu tô vendo o cabelinho dela, ela tá cheia de cabelo ali, você só precisa fazer uma força direita.
Gente, que residente mais proativa. Muito proativa. Mas acho que a galera tava cansada. Sim, ela eu falei, percebeu. não, tá bom. E ela viu que eu tava exausta. E ela teve a sensibilidade de pegar um copo d'água pra mim. Que eu tava com muita sede. Eu só falava assim, eu lembro que eu falava assim, sede, água. Eu só falava isso. Ela me deu água, ela falou, toma esse copo d'água. Eu tomei aquela água que parecia que eu tava no deserto do Saara. Tomei aquele copo d'água inteiro, assim. E ela falou, ó, tá vindo a contração. Pegou na minha barriga e falou, faça força. Agora, vai. Aí eu comecei a fazer, só que eu não conseguia. Aí eu ia meio que desistindo, assim, na verdade eu não controlava. Eu ia parando, ela, não, vai. E ela falou na minha orelha, não para. Aí ela de um lado aqui, não para, gritando. E o Arthur, não! E eu, E daí aí trocou a música do Nirvana pra um Pearl Jam também. Aí, aquele rock na minha cabeça. E vai. E nesse vai, a Débora vai. E ela com a colher na mão já. Ela ia fazer, ela falou assim, eu vou soltar. Você vai fazer ela nascer com a tua força. Mas ela já tava com a colher inserida? Não, ela ia pegar um bisturi e ia cortar, tá. porque é obrigatório, o parto com forceps tem que fazer episiotomia. Ela falou, eu vou cortar. Ela tava com o bisturi na mão. Aí eles, vai, lá, eu vou soltar, vai, vem, vai. Aí começou, daí toda aquela galera que tava na sala. Toda vez eu me arrepio, eu já ouvi essa história. É o máximo. Eu também me empolgo. Aí todo mundo que tava em volta começou, vai. Cara, olha o poder das pessoas. Eu entendo jogadores de futebol com a torcida agora. A torcida faz tudo, faz toda a diferença, energia. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo, assim. Aí eu sei que vai, pá, nasceu. Aí nasceu, só que eu tava tão fora que eu acho que o instinto de uma mãe, quando o bebê nasce, é pegar, meu filho. Eu nem olhei pra cara dela, eu só olhei pro teto, assim, porque tipo, cansei, acabou. A primeira palavra que eu falei foi água. Eu consegui. Eu não queria ver ela. E comecei a chorar, mas eu comecei a chorar não por emoção de ver ela, porque eu não tinha nem visto a carinha dela. Assim, porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Na minha cabeça, porque eu tava tão fora que eu tinha certeza, por que eu tô fazendo isso? Eu lembro que eu falava isso no meio. Eu não vou conseguir, não vai nascer. Porque pra mim era impossível, eu não tinha percepção de nada que estava acontecendo. Vamos lá, Ju, então vamos explicar o que é esse teu fora. Você entendeu depois do que aconteceu, que você ficou, tipo, fora da casinha, que você não sentia, que você não conseguia fazer força, que você pedia água? Então, naquele momento eu achava que aquilo era um parto. Ok. Naquele momento eu falava, puta que pariu, é muito mais difícil do que eu pensava. Achei que era difícil mesmo, tá. E eu achava mesmo. E depois que ela nasceu e tal, e eu depois comecei a fazer terapia com uma terapeuta específica em parto. E ela mesma falava, Juliana, tá errado, isso não é normal. E eu pensava, eu sou muito fraca. Por muito tempo eu pensei, depois que a Maia já tinha nascido, puta merda, eu sempre me achei super forte e eu sou muito fraca pra dor. Eu achava que eu era forte. Eu falava, cara, aquilo que eu sentia é uma loucura. Como que todas as mulheres passam por isso? É muito sinistro. Tipo, tu se preparou e não conseguiu fazer nada. Eu saí do corpo, saí da casa. Eu falei, cara, isso é muito louco. O parto é muito mais difícil do que eu pensava. Eu falava isso pra todo mundo. Quando as pessoas falavam assim, o parto, não, isso é muito mais difícil. Eu te falei isso, né? Meu Deus, é a coisa mais foda que existe. E eu fiquei com isso por muito tempo na minha cabeça. Só que daí eu começava a ver... Era a tua única experiência, né? E eu começava a ver relatos de amigas, inclusive... Diferente. A mulher paria na banheira, assim, claro, sentindo dor, lógico, mas, tipo, porra, ninguém tava fudido igual eu pensava. Que merda! E eu, aí, fazendo terapia, eu comecei a ressignificar muita coisa. E pensar, cara, tá, mas eu ainda não sabia que algo tinha dado errado, sei lá. Eu achava que, sei lá. E aí, quando eu engravidei do Luca, eu queria muito o segundo filho e eu sempre tive medo do parto, por causa da minha primeira experiência. Mas ainda assim eu queria o parto vaginal. Por quê? Porque eu sabia que ia ser uma nova experiência, que não ia ser igual. Que interessante você trazer isso, né? Porque eu acho que outra mulher, de repente, pensaria, não, eu tive uma péssima experiência, eu não quero passar por isso de novo, vou tentar cesárea, né? Mas sabe por que eu queria? Porque eu ouvi amigas minhas próximas, inclusive essa que eu acho falei. que era uma coisa de desafio mesmo. Desafio! Será que vai ser igual? Né? Já que todo mundo tem diferente. Cara, a mulherada toda me falava assim, ó, pô, é muito difícil, mas é do caralho, a gente se sente muito foda. De fato, eu me senti muito, muito foda depois que ela nasceu. Mas era um foda, tipo, porra, eu me ferrei demais, entendeu? E aí,
quando eu ouvia isso, eu falava, não é possível, tem que ser diferente. E a terapia me ajudou muito, porque a minha terapeuta sempre... E ela também teve parto normal 2, ela falou, Juliana, não vai ser... E ela conseguiu fazer, Glaucia maravilhosa, te amo. Ela conseguiu fazer eu ter essa percepção de que seria diferente. Independente de como seria diferente. Se fosse uma cesárea, se fosse um parto, Claro, ia ser diferente. né? E quando começou a chegar perto do parto do Luca, o que eu mais pedia para o universo e para Deus era, eu quero a experiência de um parto espontâneo. Porque ninguém tirava da minha cabeça que era a indução que tinha feito ser tão difícil. E hoje eu sei que sim, que a indução foi muito difícil. Que indução não é uma coisa natural, né, Bá? Sim. É uma indução. Sim, eu acho que nenhuma mulher, assim, quer, né? Eu acho. Mulher quer. Que sinta as contrações e que ele venha no momentinho dele, né? Isso. Mas nem sempre acontece. Exato. E aí, o que aconteceu, né? E aí, eu tava chegando no final ali, enfim, o Luca tava grande e tal. Eu sabia que era um bebê muito grande, isso gerou uma certa incerteza na minha cabeça. A gente chegou a cogitar a possibilidade de uma cesariana pelo tamanho dele, porque ele era muito grande, e isso eu tive que trabalhar em mim, mas enfim, não bem ao caso. E aí, eu lembro que, como ele era muito grande, a minha obstetra falou assim, 40 semanas é a data limite. A gente não pode deixar passar, porque senão ele vai ficar muito grande e a gente corre alguns riscos. Então a gente vai ter que induzir. E eu lembro muito desse dia, e foi um balde de água fria em mim, quando ela falou, a gente vai ter que induzir. Porque você lembrou da experiência e você achou que seria tudo igual. Eu fiquei morrendo de medo. E nesse dia, a Débora olhou pra mim e falou pra mim, não vai ser igual. Que ela viu que eu fiquei muito tensa quando ela falou indução de novo. Não vai ser igual, porque agora vai ser tudo diferente. Ju. E daí você entendeu tudo que tinha rolado. Eu falei, o que aconteceu? Aí ela falou, Ju, eu não ia te falar isso, né? Eu sou tua amiga e tal. Naquele momento eu não podia te falar que alguma coisa estava errada, mas tava alguma coisa muito errada. Porque o parto ele demora, mas a mulher sente dor, mas não daquele jeito que foi. Foi muito estranho aquele dia. Agora a gente vai escolher um anestesista diferente, um anestesista que eu confio e vai ser melhor, confia em mim. Vai ser diferente. E ela conseguiu me tranquilizar que seria diferente. Ainda assim eu pedi pra ela pra gente fazer uma indução mecânica com uma sonda, que não era com droga. Ainda assim eu pedi isso. Aí, beleza, eu tava tão segura, Bá, que a gente ia induzir, era num domingo de manhã que a gente ia induzir. Engraçado que a Maia foi no domingo de manhã também. Olha. A gente ia induzir no domingo de manhã, que eu falei assim, eu tava tão tranquila, assim, porque eu sabia que ia ser diferente, sei lá, parece que eu incorporei esse negócio do vai ser diferente. Que nesse dia, eu sabia que então, se eu não entrasse em trabalho de parto, no dia seguinte eu ia induzir. Então, o que eu fiz? Fui na feira, comprei melancia, passei com a melancia, fiz 1 milhão de coisas. Fomos num churrasco na casa de uns amigos e tal. Sabia que, no outro dia. E olha como são as coisas, né? Eu acho que o universo contribui. E naquela semana nasceu o bebê da Pugliese. E aí eu vi o relato de parto da Pugliese falando que ela tinha que induzir, porque o bebê estava pequeno, no caso dela era o contrário, e que ela tomou óleo de rícino, não sei o quê. Só que eu já estava totalmente desacreditada do óleo de rícino, porque eu tinha tomado no parto da Maia e não tinha feito nada. Então eu pensei, não tenho nada a perder. Amanhã eu vou ter que induzir mesmo? Eu vou ter que induzir mesmo. A minha amiga foi na farmácia, estava na casa dela, ela ia sair lá, e eu falei assim, Mari, vai na farmácia, pega um óleo de rícino pra mim. Ela falou, pra quê? Pra cabelo? Eu falei, não, eu vou tomar isso aí. Ela, e tal. E eu lembro que a hora que eu coloquei aquele óleo de rícino na boca, eu tive um déjà vu, assim. Ai, gente, terrível. Porque eu... E eu tive um déjà vu da Maia, que foi horrível, entendeu? E veio tudo, lembrou, né? Eu quase vomitei, de verdade, assim. Eu quase vomitei. Quase vomito quando eu tomo aqui. É horrível, é horrível. Eu quase vomitei mesmo, sabe? Eu tenho aquele retrogosto ainda na minha boca. Mas beleza, eu tomei o negócio. Era umas 10 da noite. Relaxei, fiquei na casa dos meus amigos e a gente pediu comida japonesa, que eu adoro, aí veio o ceviche, eu não consegui comer direito, fiquei meio esquisita. Também depois do óleo de rícino. Achei que era do óleo de rícino, não é? Mas como é a gente ter autoconsciência do corpo, né? A gente tem que muito ter autoconhecimento do nosso corpo. Eu vi que meu corpo tava diferente, mas assim,
era um diferente que na minha cabeça era dor de rícino, sei lá, vai me dar um piriri, vai me dar uma caganeira aqui, sei lá. E aí eu comecei a sentir umas dores nos lombares e tal, mas bem inespecíficas. Aí eu falei pra eles, meia-noite, acho que eu vou pra casa. Ah, acho que eu vou pra casa porque, sei lá, eu fiquei com medo de ter um piriri. Eu falei, vou pra casa. Quero ir pra casa. E aí eles me levaram até em casa, era do lado de onde eu tava, assim, a gente foi a pé, meia-noite, pouquinho. Eu tomei um banho, relaxei, mexi no Instagram, nananã. 1h15 eu deitei, da manhã, dormi. 3h15, cravado no relógio, eu acordei com uma cólica. Deu uma doída, assim, uma cólicazinha, tipo menstrual. Mas acordei com a cólica. Eu, nossa, que estranho isso. Dali a 10 minutos, mais forte. De repente, falei, meu Deus, tô em trabalho de parto. Aí eu não tinha dúvida nenhuma que eu tava em trabalho de parto. Aí eu tenho um aplicativo, tinha um aplicativo de contagem de contração. É cada 2 minutos? Na verdade, 3 em 10 minutos, né? 3, assim, longuinhas, em 10 minutos já é trabalho ativo, né? Olha, ok. Eu tava tendo, tipo assim, uma a cada 2 minutos. Aí eu pensei, não, eu preciso me concentrar, eu preciso ficar aqui, porque eu não quero ir pra maternidade agora, porque eu tinha aquele medo de chegar lá com muita dor e ter que fazer analgesia cedo e dar acontecer tudo de novo. Então eu fui segurando isso, assim, segurando. Entrei no banho, no chuveiro pra tentar relaxar, só que era muita dor, só que era uma dor totalmente diferente. Ok. Era muita dor, muita dor. Uma dor terrível, mas era uma dor que eu conseguia respirar. Acho que essa era a diferença. Eu conseguia respirar e eu conseguia me posicionar. Consciente também, consciente, né? Exatamente. Aí eu acordei o Arthur 4 e pouco. Eu falei, Arthur, tô em trabalho de parto. Ele, o que você quer que eu faça? Eu falei, tome um banho. E a gente vai pra maternidade depois, porque eu não tô aguentando. Ele tomou o banho, eu falei, vamos, pelo amor de Deus. E aí eu aprendi, a minha terapeuta falou, aperte o buraquinho ali do sacro na hora da dor. E isso ajudou muito, e ele fazia compressão e tal. E aí a gente foi descendo e tal, e foi pra maternidade. E ele foi bem rapidinho, deu uns 10 minutos. Era de madrugada, era 5 horas da manhã, isso, 5 e pouquinho. Então deu 2 horas, mais ou menos, da hora que eu comecei com a primeira dor até a hora que a gente foi. Nesse momento a dor já era um negócio, assim. Como que pode o nosso corpo, né? Nosso corpo é uma loucura, assim. Aí a gente chegou lá, eu sempre pensava, eu não vou gritar, nunca vou gritar. Eu não vou gritar. Nossa, eu já ouvi várias mães falando isso. Ai, eu não vou ser aquelas que vai gritar e chega... Tipo isso. É porque o corpo, daí vem É essa... instinto, né? Instintivo. Isso. Na verdade, Bá, é mais que instinto. A gente tem que respirar. E a gente tem que respirar sincrônico com a respiração. E quando a gente grita, a gente consegue expirar mais longo, assim. É muito fisiológico. A gente aprende isso com a doula, com a fisioterapeuta pélvica, que a gente tem que vocalizar. Só que você nem precisa aprender nada. O negócio é tão natural que você faz sem pensar. Todos os movimentos que eu fazia ali era totalmente sem pensar. Eu não pensava naquilo que eu tava fazendo, era inconsciente, involuntário, assim. Enfim, a gente foi aquela cena de filme, assim, eu entrando na cadeira de rodas e gritando no negócio do hospital. E aí, cheguei lá, liguei pra minha obstetra, ela, não, eu tô indo pra aí e tal. Eu cheguei lá, tava tendo uma emergência, eles não puderam me atender de cara, assim, mas porque tinha uma gestante passando mal. E aí, de repente, chegou um obstetra, nunca vou esquecer, ele era bem loirinho, de olho azul, assim. Ele, não, vou fazer um toque pra ver como é que tá, e eu tava alucinando, assim, eu tava... A contração era tão forte que eu contraía junto com o corpo. Como é louco o nosso corpo. O nosso corpo é uma coisa, uma máquina. Por isso que eu falo, é uma experiência, Bá. Você viver essa experiência do teu corpo querer expulsar aquela criança, tipo, tá na hora, a gente é bicho total, bicho. O corpo querendo empurrar, eu me contraí inteira em posição fetal, assim, sem querer, eu não tava controlando. Claro, o corpo vai fazendo os movimentos que ele quer pra expulsar o bebê, pra te ajudar. É muito bonito. Eu ouvi outros relatos antes de vir conversar com você e... Assim como tem relatos maravilhosos, tem outros também. Difíceis. Enfim, difíceis e que várias coisas acontecem, mas esses que a mulher tem a bênção, digamos assim, de, né, tudo fluir, elas contam muito isso, que é o corpo como se ele dançasse, né? Isso, você falou tudo. É uma música, claro que é uma loucura, gente, dói muito.
Não tô dizendo que não dói muito, tanto que a hora que eu cheguei e que o médico me tocou e falou, tá com dilatação total, vai nascer agora. Uau. É só a bolsa que tá segurando o bebê. Eu pensei, graças a Deus, agora vai. Porque eu tinha muito medo de precisar da analgesia naquele momento se não tivesse na hora. E esse era o melhor momento da analgesia. Só pro bebê nascer. Porque daí era só com a Rá que ele ia nascer, entendeu? E aí, o Arthur tava no carro pegando documento, aquela história toda. E eu, quando saí da maca, a bolsa estourou. E eu senti a cabeça escorregar. E aí eu comecei a gritar desesperada. Tipo, vai nascer. Chama o pai, chama o fotógrafo, chama o pediatra e chama o anestesista. Eu gritava no corredor do Tipo, agora eu aguentei até aqui, agora eu quero esse anestesista. E é engraçado que todo mundo sabia que eu era de certo médico, porque eu não falava anestesista, eu falava analgesia. Eu gritava, analgesia, analgesia. Eu só falava isso. Daí as pessoas riam de mim, né? Falavam assim, o pai não. Eu falei, não, o pai não, só analgesia, analgesia. E aí a anestesista era uma, meu Deus, uma abençoada, assim. Eu sou muito grata a ela, a Paloma. Ela muito meiga, muito doce. Ela veio bem boazinha, bem calminha, assim. Não, eu vou tirar essa dor, vamos lá. Ela foi, fez e tal, e passou aquela dor. E deu tempo do Arthur chegar, do fotógrafo, do pediatra, deu tempo de todo mundo chegar. E aí, eu não conseguia, eu relaxei tanto, Bah, que a gente começou a conversar sobre coisas do colégio. Você me falou que você comeu maçã, eu nem sabia que podia comer quando você tá em trabalho de Sim, parto. você pode comer, se você também... Eu comi, tomei água. Gente, assim... Água de coco, tipo assim... Eu relaxei demais. Só que daí, assim, o tempo da Rá, que é 1h30 ali, né? A hora que eu vi que tava passando o tempo, eu tava só de papo, eu não tava fazendo... Eu falei, opa, agora o pau vai quebrar de novo? Eu falei, não. Deixa eu me concentrar. Só que eu, sei lá... Você vê como isso é individual. A gente vê, assim... A literatura fala que a posição mais fisiológica para parir é de cócoras. Eu não conseguia. Da Maia eu já não conseguia, mas daí também porque ela desacelerou, mas eu fiquei num banquinho ali, um banquinho próprio para isso, não fazia nada, o neném não ia, sabe? Não descia devagar, assim, tava meio devagarão, assim. Daí a minha obstetra, uma amada, né, ela falou, Ju, qual que é a posição que você quer? Porque isso é humanização. Isso é humanização, muito bem. Né? Muito tipo bom assim, a gente entrar nisso, né, Ju? E eu tava fazendo essas pesquisas sobre os tipos de parto e tudo mais, e o que é humanização, e o que é o médico realmente te ouvir, o que ele te induzir, o que a equipe estar junto com você para sua escolha, porque eles têm que te dar todas as opções e te instruir, antes mesmo, né, no planejamento, no pré-natal, instruir quais os riscos, benefícios de cada via, de cada coisa que pode acontecer na hora. Mas a decisão é ser da mãe. Lógico. É ser da mãe. Eu quero analgesia ou não quero analgesia? Lógico. Eu quero ter meu filho de ponta cabeça, quero ter filho assim, eu quero, né? Lógico. O corpo é seu. Lógico. Eles estão ali para fazer tudo que está ao alcance da ciência, do conhecimento deles, mas o corpo ainda é seu. Lógico. Né? Eu acho que isso é bem importante a gente frisar, né? Muito importante, Bah. E assim, ó, tem mulheres que têm o desejo de parir em casa ou num quarto. Eu queria no centro obstétrico. Às vezes as pessoas me perguntam assim, quando olham as fotos. Né? Porque não dá mais, você queria em casa. Não, parir em casa não. Ah, não eu queria sempre dentro de um centro obstétrico, mas eu queria começar em casa. Pra se sentir segura. Sim, porque eu sou médica. Para mim, o centro obstétrico é o lugar que mais tem estrutura. Nunca quis correr um risco, qualquer que fosse. E você sabe que eu acho que, tipo, nenhuma mãe quer pôr o filho em risco, sabe? Eu acho que se acaba colocando é porque sem não informação. é instruída. Também acho. Não, sabe? Eu acho que nenhuma mãe de livre e espontânea vontade quer, sabe? Colocar Também seu filho em risco, gente. Também acho. De verdade. Ninguém, lógico que ninguém quer. Então, por isso, é importante você estar suprida e, né, reunida ali de uma boa equipe, estar segura e confiar nessa equipe, né? Lógico. Isso é extremamente importante. Bem legal a gente tocar nesse assunto. Super, porque muitas pessoas quando olham as fotos dos meus partos perguntam, nossa, Juliana, o que aconteceu que você estava dentro de um centro cirúrgico, centro obstétrico? Ué, não aconteceu nada. Fui eu que quis isso. Era um lugar que eu me sentia mais segura. E, de fato, eu não faria diferente, jamais. Ainda mais que o Luca nasceu super bem, mas a Maia teve um riscozinho ali, nasceu bem, depois deu tudo certo. Mas e se ela realmente tivesse precisado de assistência, como quase precisou?
E se eu tivesse num quarto de hotel, que loucura, pra mim isso seria uma loucura, entendeu? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Porque é bem pessoal também, de novo, pessoal. Né? Mas eu lembro que ela falou, qual posição você quer? E eu falei, eu quero deitar de novo em posição ginecológica e eu quero fazer força. E aí tem umas alavancas assim, tipo, que você segura pra se agarrar. E aí eu fiz uma força e ela falou, não, Ju, essa força tá ruim. Mas eu tava tão bem. E eu tava tranquilaça. Foi totalmente diferente, entendeu? Diferente da outra vez, tipo assim, você não tá fazendo força, eu não tava nem ouvindo. Não, na próxima você faz força. Na próxima você faz força, ele escorregou igual um sabãozinho. Pá, e nasceu um bebezão de 4 quilos. Super suave, fluido. Eu tava totalmente consciente. E aí me veio um déjà vu da Maia, do nascimento, e eu olhei pro Arthur assim, ele tava aqui. Eu falei, agora eu sei o que deu errado no parto da Maia. Agora eu sei que foi errado. Porque agora tá totalmente diferente. Eu tive outro. E assim, claro, meu Deus, eu não gosto de ficar falando muito isso porque parece que taxa a historinha da Maia como algo deu errado, não é isso. Sim, mas é que foi uma experiência diferente e você sabe que aquela primeira experiência não foi tão natural. Mesmo que ela tivesse sido natural, algo, mesmo que a sua anestesia tivesse dado perfeitamente correto, talvez seria diferente, porque foi diferente. E se você tiver um terceiro filho, você vai vir contar que vai ser diferente. Com certeza. Mas você percebeu que tinha algo errado. Isso, eu percebi. E isso é muito legal você contar, porque você teve 2 partos naturais, né? Normais, sim, vaginais. E mesmo assim eles foram diferentes. E mesmo assim, como você disse, não foi tudo lindo, maravilhoso em ambos. E ocorreu também algumas coisas no da Maia. E pra gente quebrar um pouco isso também, né? De que uma coisa é linda, maravilhosa, outra, eu acho que esses 2 tipos de parto, tanto cesárea quanto natural, eles são bem-vindos desde que a mãe queira, desde que a mãe saiba os riscos. E eu acho que assim, claro, a cesárea ela é muito confortável para médicos, muito confortável para o próprio paciente que pode agendar, pode ir lá, se programar, né? Se programar, seguro e tudo mais. Mas eu acho que é legal o médico falar assim, beleza, você quer a cesárea porque você quer agendar, mas você sabe os riscos, você sabe os prós, você sabe os afavores, né? Então eu acho que isso é muito interessante. A mesma coisa no normal, natural, que não é todo mundo que pode ter. Lógico. E a gente trazer isso, né, Ju, para que cada vez mais as mulheres se empoderem de que o parto é elas que vão ter e cabe a elas decidir, cabe a elas, se quiserem, mas eu acho que grande parte quer, dar uma estudada e poder escolher na hora. Se eu quiser mudar de ideia, tá tudo bem. Ah, não, tá doendo muito, vamos pra uma cesárea. Claro, se for possível ali na hora, mas deixar tudo isso bem esclarecido, né? Porque eu acho que ter essa... E deixar a mulher escolher na aba, porque assim, ó, eu acho que, infelizmente, sem querer, alguns profissionais acabam induzindo a mulher a uma via ou outra. Com certeza, pelo menos nos relatos que eu ouvi também, há uma certa inclinação pro que eles preferem, como a mulher é leiga nesse assunto, nunca teve um filho antes e às vezes teve da mesma forma. É importante a gente trazer isso, né, porque eu até tava vendo um dado, eu acho que o Brasil é um dos países que mais tem parto cesárea, se eu não me engano, 80% dos partos, né? Tem melhorado. Eu acho que essa estatística já melhorou, porque, ó, eu me formei há 10 anos. Lá, há 10 anos atrás, era muita cesárea. Hoje, eu vejo que as mulheres estão um pouco... Elas têm mais informação, né? Exato. E por isso que essas conversas são tão importantes, né? Que não existe nem certo, nem errado. Mas existe o que é melhor e mais confortável para a mulher. Com certeza, absolutíssima. Né? Ju, eu quero muito te agradecer por você se abrir essa história tua tão maravilhosa, os teus conhecimentos. E de verdade, nossa, eu tenho muita sorte de ter você como amiga, como médica também, pra poder estar vivenciando um pouquinho dessa história antes da minha. E eu tenho certeza que você vai ter uma experiência linda, Bá, porque você é uma pessoa que se conecta muito com você gosta disso.
E independente da via de parto que você escolha, eu tenho certeza que vai ser a melhor via para você, porque você vai ter estudado direitinho, vai saber o que é melhor para você e pro teu bebê. Vamos ver, né? Vamos ver. Expectativas agora foram criadas. Eu acho. Eu tô tentando plantar uma sementinha aqui. Já fiz até o diagnóstico, né? Diagnóstico certeiro. Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco. Se vocês quiserem comentar também sobre o parto de vocês, como foi, ou se tiverem dúvidas, questionamentos, deixa aqui no comentário. Não esquece de se inscrever no canal, dá um like e a gente se vê na próxima semana. Beijos! Beijos!